suas vitaminas, minerais e antioxidantes intactos. O aroma, a textura e a aparência permanecem inalterados, reforçando a sensação de segurança e a ideia de que nada pode prejudicar a qualidade desses alimentos. Esse comportamento parece natural, saudável e protetor para o corpo. No entanto, estudos sugerem que o frio intenso da geladeira provoca alterações internas nas células dessas frutas. A estrutura celular se degrada lentamente, reduzindo a quantidade de antioxidantes e vitaminas essenciais que seu corpo normalmente obteria ao consumir frutas frescas. Esse processo é silencioso, ocorrendo ao longo dos dias e semanas, sem sinais visíveis de deterioração. Com o tempo, consumir regularmente frutas refrigeradas pode significar ingerir alimentos com valor nutricional significativamente menor, afetando gradualmente a capacidade do corpo de combater inflamações e proteger órgãos vitais. A ilusão de frescor cria uma falsa sensação de segurança. Você continua consumindo essas frutas acreditando estar obtendo todos os nutrientes que precisa, enquanto, na realidade, partes essenciais são perdidas silenciosamente. A cada fruta retirada da geladeira, compostos benéficos diminuem, e o corpo perde oportunidades de fortalecer seu sistema imunológico e defender-se de danos celulares acumulativos. O comportamento correto envolve repensar como armazenar frutas tropicais, buscando maneiras que preservem melhor suas propriedades nutritivas. Pequenas alterações podem fazer uma diferença significativa ao longo do tempo, permitindo que seu corpo aproveite ao máximo os benefícios naturais dessas frutas. O dano a longo prazo começa silenciosamente, afetando seu sistema imunológico e aumentando o risco de doenças degenerativas que podem surgir apenas anos depois, sem qualquer alerta imediato. Guardar ovos na geladeira é uma prática amplamente aceita e considerada segura. Muitas pessoas acreditam que a refrigeração protege completamente esses alimentos, impedindo qualquer risco bacteriano. Você confia que a casca intacta e a aparência uniforme indicam que os ovos permanecem saudáveis para consumo, reforçando a sensação de segurança e a percepção de proteção imediata. Esse hábito é visto como simples, natural e confiável, transmitindo a ideia de que nada pode comprometer a qualidade das proteínas dentro do ovo. No entanto, especialistas sugerem que a refrigeração prolongada altera silenciosamente a estrutura interna do ovo. As proteínas presentes na clara e na gema passam por mudanças químicas sutis, que podem comprometer sua digestibilidade e alterar a composição de nutrientes essenciais. Além disso, a casca pode se tornar mais vulnerável a pequenas fissuras invisíveis, facilitando o crescimento de toxinas que não são perceptíveis a olho nu. Esse processo ocorre de maneira lenta, dia após dia, enquanto você continua consumindo ovos confiando em sua aparente segurança. Com o tempo, o consumo contínuo desses ovos refrigerados pode contribuir para a inflamação silenciosa, afetando o fígado e o sistema digestivo, além de impactar o equilíbrio interno de proteínas que seu corpo utiliza para funções vitais. Os efeitos invisíveis acumulam-se gradualmente, permanecendo despercebidos até que sinais mais evidentes de desequilíbrio possam aparecer, anos depois. A confiança cega na geladeira cria uma ilusão de proteção, enquanto mudanças internas silenciosas continuam a se desenvolver sem alarme perceptível. O comportamento correto envolve atenção à forma de armazenar ovos, de maneira que reduza os efeitos silenciosos da refrigeração prolongada. Pequenas alterações podem preservar a integridade das proteínas e minimizar a formação de toxinas invisíveis, protegendo seu corpo ao longo do tempo. O que a maioria das pessoas não percebe é que a exposição ao frio intenso transforma uma proteína saudável em um risco oculto, com efeitos acumulativos que só se manifestam anos depois, quando o impacto já está presente. Guardar batatas, cenouras e outros vegetais de raiz na geladeira é um hábito muito comum. Muitas pessoas acreditam que o frio impede o apodrecimento e mantém os alimentos frescos por mais tempo. O cheiro permanece agradável, a textura firme e a aparência intacta, reforçando a sensação de que esses vegetais são completamente seguros para consumo. Essa prática parece natural, protetora e necessária para prolongar a vida útil dos alimentos, criando uma falsa sensação de segurança imediata. No entanto, estudos indicam que a baixa temperatura da geladeira pode desencadear alterações silenciosas nesses vegetais. Compostos tóxicos,
como a solanina nas batatas, podem se acumular gradualmente, mesmo que não haja sinais visíveis de deterioração. Esses compostos permanecem invisíveis ao olho humano, mas podem exercer efeitos prejudiciais ao longo do tempo. O consumo contínuo desses vegetais refrigerados contribui silenciosamente para a inflamação crônica, fadiga e, em casos mais severos, pode comprometer órgãos vitais. As alterações químicas ocorrem lentamente, passando despercebidas enquanto você continua confiando na geladeira como protetora. A percepção de frescor cria uma ilusão de segurança, fazendo com que você acredite estar consumindo alimentos completamente seguros. Com o tempo, os efeitos cumulativos dessas toxinas invisíveis podem se manifestar de forma inesperada, prejudicando o equilíbrio interno do corpo e aumentando o risco de problemas sérios que aparecem anos depois. Esse processo silencioso torna o perigo difícil de identificar até que já esteja instalado, sem que sinais iniciais indiquem que algo está errado. Você já se perguntou se o simples ato de guardar certos alimentos na geladeira pode estar silenciosamente prejudicando sua saúde? Acreditamos que refrigerar é sempre seguro, que mantém a comida fresca e livre de bactérias. No entanto, estudos recentes sugerem que alguns alimentos armazenados de maneira comum liberam compostos que, ao longo dos anos, podem aumentar o risco de câncer, inflamação crônica e até mesmo de distúrbios neurológicos, como a demência. Especialistas alertam que o perigo não está visível, não é algo que você sente no momento, mas se acumula lentamente, afetando seu corpo e seu cérebro. Nos capítulos seguintes, você descobrirá quais 5 alimentos comuns carregam esse risco oculto, e no capítulo final entenderá como hábitos aparentemente inocentes podem transformar sua cozinha em uma fonte de perigo silencioso. O que você vai descobrir no último capítulo mudará a maneira como você vê cada refeição que armazena. Guardar leite e produtos derivados na geladeira é um hábito extremamente comum. Para muitas pessoas, a simples ação de colocar um copo de leite fresco ou uma embalagem de iogurte na geladeira transmite uma sensação de segurança imediata. Você acredita, com confiança, que a refrigeração impede qualquer tipo de deterioração e que o aroma fresco é um sinal de que tudo está em perfeita ordem. É natural pensar que a geladeira mantém todos os nutrientes, vitaminas e minerais intactos, e essa crença cria uma sensação de proteção quase automática. No entanto, pesquisas indicam que, mesmo sob refrigeração, o leite e outros laticínios podem passar por alterações silenciosas. Compostos específicos presentes no leite podem sofrer transformações químicas sutis que não são visíveis a olho nu. Essas mudanças podem favorecer o crescimento de bactérias resistentes ou causar degradação de proteínas essenciais que seu corpo utiliza para funções vitais. O processo é lento e quase imperceptível, ocorrendo semana após semana, mês após mês, enquanto você continua consumindo esses produtos confiando em sua aparente frescura. Com o tempo, a ingestão contínua desses alimentos preservados pode contribuir para inflamações silenciosas, que afetam tecidos internos, órgãos digestivos e, em alguns casos, o equilíbrio celular de seu corpo. Alterações que parecem pequenas no início podem evoluir silenciosamente, tornando-se fatores que aumentam o risco de problemas graves, incluindo distúrbios digestivos e doenças crônicas que se manifestam anos depois. A confiança cega na geladeira cria uma ilusão de segurança, enquanto mudanças químicas e biológicas ocorrem lentamente. O comportamento correto envolve atenção à forma como você armazena leite e laticínios. Pequenas modificações na maneira de guardar esses produtos podem reduzir significativamente esses riscos silenciosos. Não é uma questão de medo imediato, mas de compreensão e cuidado com seu corpo ao longo do tempo. O que a maioria das pessoas não percebe é que o dano começa muito antes de qualquer sinal visível, silenciosamente, e só se torna evidente quando os efeitos acumulados já estão presentes. Guardar pães, bolos e outros produtos de farinha na geladeira é uma prática que muitas pessoas consideram totalmente segura. Você confia que a refrigeração evita o mofo, mantém a textura e prolonga a vida útil desses alimentos. É natural acreditar que, enquanto o aroma continua agradável e a aparência permanece inalterada, nada está mudando na estrutura interna do alimento. Essa sensação de frescor reforça a ideia de proteção e segurança imediata. No entanto,
Especialistas indicam que o frio intenso da geladeira altera o amido desses produtos de maneira silenciosa e progressiva. A estrutura molecular do amido se reorganiza, tornando-o mais resistente à digestão. Embora você não perceba mudanças visuais ou no sabor, o alimento já começou a se transformar internamente. Ao longo do tempo, o consumo regular de pães e bolos refrigerados pode afetar o metabolismo do corpo, influenciar a saúde intestinal e sobrecarregar o pâncreas, contribuindo para processos inflamatórios silenciosos que se acumulam gradualmente. A percepção de segurança é enganosa, pois o efeito invisível se instala sem sinais imediatos. Semana após semana, essas pequenas alterações bioquímicas entram no seu corpo, criando um ambiente interno que favorece inflamações silenciosas e possíveis desequilíbrios metabólicos. O hábito de confiar cegamente na geladeira esconde riscos que se manifestam anos depois, quando sintomas podem aparecer de forma inesperada. O comportamento correto envolve reconsiderar como você armazena produtos de farinha, observando pequenas mudanças que podem fazer grande diferença ao longo do tempo. Ajustar a forma de guardar pães e bolos pode preservar a digestibilidade e reduzir a formação de compostos indesejáveis, protegendo seu corpo silenciosamente. Mas essa não é a parte mais perigosa. Os efeitos cumulativos da ingestão contínua podem surgir anos depois, sem que você associe esses problemas ao simples hábito de refrigerar o pão, tornando o risco praticamente invisível até que seja tarde demais. Refrigerar frutas tropicais, como bananas, mangas, abacaxis e outras variedades, é um hábito comum que muitas pessoas consideram totalmente seguro. Você acredita que, ao colocar essas frutas na geladeira, elas permanecem frescas por mais repensar tempo, como armazenar vegetais de raiz, considerando métodos que evitem a formação de compostos tóxicos e preservem melhor suas propriedades naturais. Pequenas mudanças podem reduzir significativamente os riscos acumulativos, protegendo seu corpo de forma discreta e eficaz. Mas essa não é a parte mais perigosa. Os efeitos só se tornam evidentes anos depois, quando o corpo já foi afetado silenciosamente, deixando você vulnerável sem perceber. Ao longo deste vídeo, você descobriu 5 alimentos comuns que, embora armazenados na geladeira, podem prejudicar sua saúde silenciosamente. Primeiro, vimos o leite e os laticínios, que parecem frescos e seguros, mas passam por alterações químicas silenciosas que favorecem bactérias resistentes e degradação de proteínas essenciais. Segundo, os pães e produtos de farinha, cuja estrutura do amido se modifica com o frio, tornando-os mais difíceis de digerir e potencialmente inflamando seu sistema digestivo ao longo do tempo. Terceiro, frutas e vegetais tropicais, que perdem gradualmente vitaminas, antioxidantes e minerais essenciais, diminuindo a capacidade do corpo de combater inflamações e doenças degenerativas. No capítulo 4, entendemos que ovos, mesmo refrigerados, podem sofrer alterações nas proteínas e permitir a formação de toxinas invisíveis, afetando órgãos vitais silenciosamente. E finalmente, batatas e vegetais de raiz podem acumular compostos tóxicos invisíveis, como a solanina, que se acumulam lentamente, aumentando inflamações, fadiga e risco de comprometimento orgânico. Cada um desses hábitos parece inofensivo, mas o perigo se instala de forma gradual, silenciosa, e só se manifesta anos depois. A doença e o desgaste do corpo surgem como resultado de hábitos repetidos, de decisões aparentemente triviais na cozinha, que se acumulam de maneira invisível. Ao reconhecer esses riscos e compreender como o frio pode alterar alimentos comuns, você adquire controle silencioso sobre sua saúde. A consciência permite que pequenas mudanças de armazenamento e escolhas alimentares preservem seu corpo, aumentem a vitalidade e protejam seu sistema imunológico, mesmo quando os sinais de perigo ainda não são perceptíveis. Cada refeição, cada alimento armazenado, torna-se uma oportunidade de cuidado silencioso e constante. O conhecimento destes riscos ocultos oferece empoderamento. Você pode transformar hábitos cotidianos aparentemente simples em ações que fortalecem e protegem seu corpo ao longo dos anos. Ao encarar essas verdades, o controle e a prevenção se tornam parte natural de sua rotina, protegendo sua saúde de forma contínua e discreta, sem depender de sinais visíveis ou alerta imediato.